TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje, quinta-feira, pré-sexta, chegamos com informação para você na sua tela aí. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste de todas as cidades aí do interior do estado, do Rio de Janeiro. Lembrando que você pode mandar sua denúncia, sua sugestão de pauta. Diga pra gente como está seu bairro, como está a sua cidade. Manda pra gente por e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com. Vai aparecer aí na sua tela. E também para o nosso WhatsApp. Isso aí, facinho, hein? DDD 24 99323 4567. Né, Jorge? É exato. Super fácil. Moleza. Manda pra gente. E olhem só, hoje o dia amanheceu com pancadas de chuva bem forte, que começaram na madrugada, acompanhadas de rajada de vento e muitos trovões. Foi de assustar. Essas são imagens feitas hoje um pouquinho mais cedo, já tinha parado de chover. Essas são imagens da nossa sede aqui em Petrópolis. Vamos às notícias desta quinta-feira, dia 31 de março. Sicomércio pede agilidade na liberação da linha de crédito do governo estadual para empresários de Petrópolis. Profissionais de educação de Petrópolis realizam manifestação para cobrar o pagamento do Fundeb. Oftalmologistas se unem para doar óculos para vítimas das chuvas. Homem que caiu em cratera na Rua do Túnel, em Petrópolis, vai passar por novas cirurgias. Vereador pede cassação do prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo. Prefeito de Teresópolis, Vinícius Clausen, apresenta projeto de reforma da feirinha para expositores. E saiba que cuidados devem ser tomados para se evitar doenças renais em animais de estimação. Agora, no Correio da Manhã na TV. Começamos essa edição, como sempre, com a leitura do nosso jornal Correio da Manhã. Lembrando que você pode acessar o nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Lá você pode se cadastrar para receber a versão digital do Correio da Manhã. Vamos aos destaques da primeira página. Político ligado ao Planalto já fala em intervenção federal no estado do Rio. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Cláudio Magnavita. Na página 8, especial, hoje é o nosso destaque da primeira página, quarta-feira marcada pela valorização do esporte do Rio. Governo lançou o RJ em Movimento. Falaremos um pouco sobre. Defesa Civil alerta para fortes chuvas em Petrópolis nos próximos dias. Esse é o destaque da página 6. E lembrando, né, Jorge, que hoje de madrugada já choveu bem forte em Petrópolis, rajadas de vento, trovões, assim, de assustar, né? Você, Exato. Que é morador do Quitandinha, Foi bastante as sirenes soaram, né? Desde as 3 da manhã, então é para ficar alerta realmente. E na página 7, cerca de 4 milhões já deixaram a Ucrânia. É o destaque da primeira página e da página 7. Destaque da página 6, Rio gera 20 mil novos empregos em fevereiro. E ainda, Teresópolis terá 250 milhões em investimentos. Esse é o destaque da página 8, que podemos também, né, como fala aí de Teresópolis, podemos destrinchar um pouquinho. Tem também os destaques do segundo caderno, do esporte. Também, TSE triplica o número de urnas eletrônicas e a Anvisa aprova novo remédio para tratar a Covid-19. Esse é o destaque da página 4. Isso aí, vamos agora aos destaques da página 2, nossa página de opinião, com a leitura do editorial por Nana Grassi. O primeiro, fake news não podem atrasar a vacinação infantil. Enquanto a vacinação em idosos, adultos e jovens segue fluindo com as suas segundas, terceiras e quartas doses, as das crianças estão patinando. Até agora, cerca de 35% do público desta faixa etária tomou a primeira dose no estado e 5% a segunda dose.
Números que ligam o sinal de alerta na Secretaria de Estado de Saúde. O governo já deliberou para que as prefeituras liberem o uso de máscaras em locais abertos e fechados diante da bolha epidemiológica criada no público-alvo da campanha contra a Covid-19. No entanto, as normas podem regredir caso a imunização infantil não cresça ao longo das próximas semanas, pois elas podem levar os vírus para os lares. Porém, se no estado os dados não são positivos, na capital fluminense, graças ao projeto de vacinar as crianças nas escolas, os números são promissores. Cerca de 84% do público de 5 a 11 anos, 147.200 pessoas, já tomou a primeira dose no Rio. Para a Fiocruz, em balanço divulgado recentemente, as chamadas fake news estão sendo o principal entrave no avanço da imunização nas crianças. Segundo a entidade, as notícias de que as doses da Pfizer podem causar efeitos colaterais no público infantil levam os pais a terem receio de vacinar os filhos. Todavia, se o Brasil é considerado um país altamente forte no quesito de vacinação, com vários institutos capacitados na produção de componentes como a própria Fiocruz e o Butantan, formulando doses nacionais contra a Covid-19, não podem materiais alusivos a efemeridades nas crianças falarem mais alto do que um projeto de anos do Ministério da Saúde. Desde o famoso Zé Gotinha, que o público infantil toma vacina, seja ela por via oral, nasal ou intravenosa. Por mais que o novo coronavírus seja uma doença ainda sem estudos concretos no mundo acadêmico, está enraizado na cultura do brasileiro que a imunização é importante para controlar endemias e pandemias. Em suma, está na hora da população embarcar de verdade na campanha para ficarmos livres desse vírus. E olha, nós temos um segundo editorial lá na nossa página 2, nossa página de opinião. Abril vem com tudo para o comércio carioca. Esse você confere acessando o nosso site, que vai aparecer aí na telinha, jornalcorreidamanhã.com.br. Nós vamos agora aos destaques da nossa página 3, com a coluna do Magna Vita. A primeira nota, nova secretaria. O governador deveria criar uma nova pasta. Secretaria do Vai Dar Merda. Tem coisas que são tão óbvias que poderiam ser evitadas. O governo criou o hábito de tropeçar no pão de açúcar. E olha, nós temos os destaques das fotos hoje na coluna do Magna Vita. A primeira foto aí, Luísa Trajano e o presidente da Acerj, Jossa Nascimento Brito, em evento no Fairmont. Depois, na segunda foto, logo ao lado ali, as poderosas Inine, me perdoe, mas esse sobrenome vai ser mais difícil de falar, Soural Souglu, se eu não me engano, Luísa Trajano, Michele Novaes e Gabriela Caiado na foto. Logo ali abaixo, outras fotos, as poderosas Analine Castro, Luísa Trajano, Tatiana Binato. Logo ali no centro das fotos ali da parte de baixo, Ângela Costa, Santina Gonçalves e Luísa Trajano. E o auditório do Fairmont lotado em mais uma ação de sucesso da Associação Comercial do Rio. Outra nota da coluna Magna Vita, procura-se um partido. Quem está procurando um partido para concorrer em 2022 é o ex-governador Wilson Witzel. Ele aposta que derrubará na justiça a sua inegibilidade, como sempre ele pensa bem alto. Descarta virar deputado ou senador, quer concorrer a governador e aposta que chega no segundo turno para disputar com Marcelo Freixo. Acho difícil, mas vamos continuar aqui que tem mais um pouquinho. Ó. Para o punhado de apoiadores que frequentam o Grajaú, ele tem dito que vai trucidar o governador Cláudio Castro nos debates. Um dos inventores de WW, seu secretário, por poucos meses, ficou surpreso com a notícia e fuzilou, abre aspas. Todo mundo sabia que ele estava meio tantã, mas não imaginava que estivesse neste grau.
E continua, intervenção, esse agora é o destaque, né? O destaque lá da primeira página. Tem gente no entorno do presidente Bolsonaro que está com um pé tão atrás com a turma do governo fluminense que já estão falando na hipótese de intervenção federal no Rio, a partir da inadimplência gerada pela não entrada do Estado na recuperação fiscal, hipótese prevista na lei. Uma ideia radical que ganha adeptos entre os descontentes. Continuando na coluna do Magna Vita, Portinho agendado com Castro. O senador Carlos Portinho pediu calma à tropa do PL na questão da SEAP. Ele passou a manhã com o presidente do partido, Altineu Cortes. Finalmente acertou o seu encontro com o governador Cláudio Castro, no final da tarde dessa quinta-feira, 31. A conversa dos dois sobre a SEAP foi adiada 2 vezes. Até lá, não há cenário definido na pasta da administração penitenciária. Sávio já em ação. O governador Cláudio Castro ligou na manhã desta quarta-feira, dia 30, para o empresário Sávio Neves, parabenizando-o por ter aceito o convite para assumir a Secretaria de Turismo. A sua indicação foi recebida com aplausos nacionais. Na parte da tarde, Sávio, que é primo de Aécio, parabenizou o presidente da Embratur, Carlos Brito, que assume o Ministério do Turismo. Nesta quinta, dia 31, ele embarca para São Paulo para o evento do jornal Valor Econômico sobre turismo e já conversa com a Setur de São Paulo. Gustavo Tutuca acertou em cheio a indicação de seu sucessor. Sávio foi suplente de deputado federal e no trade é um dos poucos com bagagem política. Vamos agora, então, para os destaques de política na página 4. Ampliando o alcance, TSE triplica o número de urnas eletrônicas auditáveis. O Tribunal Superior Eleitoral vai triplicar o número de urnas que serão auditadas nas eleições gerais de outubro, quando os eleitores votarão para cargos majoritários de presidente e governador, bem como para senador, deputado federal e estadual. A medida foi aprovada na última terça-feira pelo plenário. Abre aspas só rapidinho. O objetivo é ampliar o alcance, a visibilidade e a transparência em todo o processo eleitoral, fecha aspas, disse o tribunal em nota. E Vitor Godoy assume como novo ministro da Educação. Deixa a página, por favor, de política. O Ministério da Educação, obrigada, já tem um novo ministro. Quem assume a pasta é o engenheiro de redes de comunicação formado pela Universidade de Brasília, Victor Godoy, que durante a gestão de Milton Ribeiro ocupava o cargo de secretário executivo da pasta. A nomeação foi publicada no Diário Oficial de ontem. E vamos então agora para o nacional. Governo estuda flexibilização. Ministro diz que regra sobre o uso de máscaras no trabalho poderá ser alterada. O governo federal estuda flexibilizar em breve a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção respiratória em ambientes de trabalho. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Abre aspas para ele, estamos procurando harmonizar as medidas que já vêm sendo adotadas por estados e municípios, disse Queiroga. Anvisa aprova novo remédio para tratamento da Covid. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou na quarta-feira a autorização em caráter emergencial do medicamento para Covid Paxlovid, que compreende o uso combinado dos remédios Nurmatrelvir e Retonavir. O produto é fabricado pela indústria farmacêutica WET. Vamos agora aos destaques de economia na página 5. Menor rombo desde 2015. Déficit nas contas do governo no mês de fevereiro foi de 20,6 bilhões. As contas do governo central, que incluem o Tesouro Nacional, a Previdência e do Banco Central, tiveram um rombo de 20,6 bilhões ao final do mês de fevereiro, informou o Tesouro Nacional em balanço divulgado ontem. Outro destaque é maiores de 50 anos lideram compras online. É a primeira vez que essa faixa etária aparece como a maior compradora. Vamos agora então aos destaques da página do Rio de Janeiro. Saldo positivo de empregos. Rio abre 20 mil novos postos de trabalho em fevereiro e 187 mil em um ano.
com saldo de 20,441 mil postos de trabalho gerados em fevereiro desse ano e um crescimento no acúmulo dos últimos 12 meses, 250% maior que o mesmo período anterior, o estado do Rio avança na empregabilidade. E também Prefeitura divulga novo programa audiovisual e também Educação inaugura novos 2 ginásios tecnológicos. Esses são 2 destaques da página do Rio. E agora vamos para a página do Estado do Rio. Chuvas, Petrópolis em alerta. Se puderem colocar essa página do Estado do Rio, porque hoje, não foi isso, Jorge, choveu bastante em Petrópolis, na madrugada, uma chuva assim realmente de assustar. Só para não confundir eles, parou. É a mesma página, página 6, logo abaixo, por favor. Isso, obrigado. A gente vai falar sobre isso, mas no final do jornal a gente tem um vídeo da Defesa Civil de Petrópolis também fazendo esse alerta aí, mas só para vocês saberem que a Defesa Civil de Petrópolis reforçou o aviso sobre as mudanças climáticas. Página 8, nós falamos bastante lá no início do jornal, é a nossa matéria de capa. Vamos dar uma olhada no nosso especial lá. Cariocas lotam um velódromo para o lançamento do RJ em Movimento. Tem diversas fotos do evento, a página vai aparecer já aí na sua tela aí. Se puder dar um zoom, agradeço, por favor. Esta quarta-feira, 30 de março, foi marcada por anúncios de valorização do esporte do estado do Rio. Além do programa, foram anunciados os 21 primeiros contemplados do Bolsa Atleta RJ, medida importante para fomentar o esporte no estado do Rio de Janeiro. E ainda nessa página especial, logo aí abaixo, Teresópolis recebe 250 milhões de reais para as obras de revitalização da cidade. Está aí na sua tela. Projeto Teretambela, a região renova o município como grande polo de turismo na Serra. Então vocês estão vendo aí a foto, o governador Cláudio Castro, prefeito de Teresópolis, Vinícius Clausen, com os secretários Vinícius Fará, Max Lemos, deputado federal Hugo Leal, deputado estadual André Correia, vereadora Érica Marra, secretários municipais, outras lideranças políticas da região. E entre os investimentos estão a nova rodoviária, nova feirinha, nova creche. Então são 250 milhões de reais aí para incrementar a cidade serrana de Teresópolis. Importantíssima medida. Você pode conferir todas essas notícias acessando o nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo comercial e na volta você vai ver que o Sicomércio de Petrópolis pede agilidade na liberação da linha de crédito do governo estadual, oferecido pela AG Rio aos comerciantes que foram impactados pelas chuvas. Importante também. E olha, ainda tem mais. O homem que foi engolido por cratera em Petrópolis ainda está internado porque precisa passar por cirurgia. O Correio da Manhã volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta.
O Sicomércio Petrópolis está pedindo agilidade na liberação da linha de crédito do governo estadual oferecido pela AGRIO aos comerciantes que foram impactados pelas fortes chuvas de fevereiro e março. O sindicato tem recebido muitas reclamações e dúvidas de empresários que solicitaram crédito e os valores ainda não haviam sido liberados depois de 30 dias da chuva. A diretoria do Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis participou de uma reunião online com secretários municipais e representantes de outros segmentos dos setores de bens e serviços para esclarecer dúvidas sobre a liberação da linha de crédito para petropolitanos. A Agência Estadual de Fomento anunciou auxílio financeiro para os empresários depois da chuva de fevereiro. Mesmo com os cadastros feitos, muitos empresários ainda não conseguiram o acesso ao crédito. Os empresários estão muito ansiosos, né? Já passou de um mês que foram anunciadas as linhas de crédito, todos fizeram os seus cadastros e até o presente momento só alguns que haviam recebido recurso. No primeiro momento foi informado, né, que quem pediu até R$5.000, os MEIs receberam até R$5.000, já foi liberado esse recurso que veio do Supera Rio. Depois, no segundo momento, eles liberaram R$50.000 para empresas, microempresas, e agora a gente está na expectativa que venha o restante do recurso. A AGRIO recebeu semana passada um aporte do governo do estado de 70 milhões de reais, e esse valor agora vai ser repassado para as empresas que precisavam de valores maiores até R$500 mil. No total, foram anunciados R$200 milhões em créditos. Durante a reunião, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis informou que 750 empresários da cidade deram entrada na linha de crédito e estavam com os processos validados, gerando cerca de R$11 milhões liberados. No encontro online, os diretores do Sicomércio reforçaram a necessidade de liberação imediata dos valores para que os empresários locais possam retomar as atividades. Tivemos algumas conversas com os agentes financeiros, até com o próprio presidente da AGRIO, no sentido de priorizar a liberação desses recursos para essas empresas que, de fato, foram afetadas diretamente. Nós tivemos, a gente fala que a gente tem 3 estágios para a liberação desses recursos. As que foram impactadas diretamente, que são aquelas que a água entrou, que foram levadas pela enxurrada, ou até mesmo que tiveram invasão da água pelos rios que subiram ali na rua, principalmente Rua do Imperador e Rua 16 de Março. E, no segundo momento, as lojas do entorno, quer dizer, as lojas, por exemplo, da Rua Tereza, que ficaram fechadas em função da obstrução das vias, a própria questão da Rua do Imperador foi a mesma coisa e Rua 16 de Março. Então, no segundo momento, seria liberado o recurso para essas empresas que não foram afetadas diretamente, mas ficaram impedidas de trabalhar. E aí, se sobrar dinheiro, a gente está pleiteando que eles liberem esse recurso para Petrópolis, para outras empresas que acabaram se cadastrando, que são da cidade, mas que não foram diretamente ou indiretamente impactadas. O programa Reconstruir Petrópolis foi anunciado no dia 17 de fevereiro, 2 dias após a primeira forte chuva. O programa destina uma linha de crédito aos empresários que foram atingidos pela calamidade pública. As linhas de crédito estão sendo operacionalizadas pela AGRIO com taxa de juros zero e carência de até 12 meses. Com essa segunda chuva, é óbvio que ela subiu um pouco menos a água, pegou um pouco menos de lojas. Mas a gente também tem aí uma estimativa aí mínima aí de mais uns 30 milhões. Então, assim, é um número bastante expressivo, mas que essas linhas seriam suficientes para suprir. Quando eles anunciaram o valor, anunciaram R$200 milhões de linhas de crédito. A gente acredita que seja suficiente para reconstruir e atender principalmente aqueles que foram diretamente impactados. As linhas de crédito estão disponíveis no site da AGRIO em agrio.com.br. Segundo a agência, todo o processo pode ser feito de forma digital. Prestigiar o comércio local, comprar em Petrópolis, comprar de empresas de Petrópolis, prestigie o mercadinho da sua rua, o mercadinho do seu bairro, o açougue, a padaria, a farmácia, porque só dessa maneira que a gente vai crescer, voltar e sobreviver.
E olha, uma ação organizada por médicos oftalmologistas marcou a vida de cerca de 120 pessoas que perderam tudo nas chuvas de fevereiro em Petrópolis. Com o apoio de um fabricante de lentes e óticas, estudantes e equipes percorreram abrigos da cidade que acolheram famílias atingidas pelo desastre natural e que perderam seus óculos para rastrear a necessidade de consultas, exames e novos óculos. Exames de pressão ocular, fundo de olho, medição de grau de forma manual e automática e escolha das armações dos óculos. Esta foi a ação realizada por diversos oftalmologistas de Petrópolis para ajudar as vítimas que foram diretamente afetadas pelo maior desastre socioambiental do município. Essa ação foi organizada por um grupo grande de oftalmologistas da cidade que se juntaram, verificaram nos abrigos quem estava precisando de óculos, quem perdeu seus óculos na barreira, na tragédia, e nós nos juntamos para realizar os atendimentos. Todos os processos foram realizados no consultório dos respectivos oftalmologistas. Beatriz Gomes, de 10 anos, esteve no local e, de acordo com a mãe Gabriela, o óculos vai ajudar a filha na escola, já que ela tinha muita dificuldade para enxergar o que estava no quadro. Luiz Alberto perdeu sua casa e, junto com a moradia, o óculos foi embora. E o sentimento agora é de agradecimento pela ajuda. É uma nova esperança de luta, a gente continuar, né? Da esperança de continuar. Porque a visão é tudo. Se você não enxergar, você praticamente fica sem correr o risco de acidente. Então, isso para mim foi muito bom. Maria Nazaré morava no Vila Felipe e, além dos óculos, recebeu um colírio para ajudar na saúde ocular. Muito emocionante. Eu não esperava isso. Agora ganhei um monte de colírio, ganhei óculos. Muito bom mesmo. Porque óculos é muito caro. E a gente precisa, né? Eu agora então preciso mesmo. Sem ele, agora sem Deus e sem ele, não sou ninguém. Os óculos têm a previsão de entrega para a última semana de março. De acordo com os médicos, esta ação foi feita para incentivar outros profissionais a auxiliarem quem perdeu tudo nas chuvas. É muito legal isso, é uma sensação boa dentro de um contexto tão triste da nossa cidade, mas que é a demonstração de força também da população, da resiliência da cidade e que nós vamos vencer juntos, né? E que cada um dando um pouquinho de si, a gente tem uma chance de sair desse buraco um pouco mais rápido, né? Sair desse, dar um pouco de conforto para os pacientes, dar um pouco de conforto para as pessoas que perderam tudo. Então esse foi o objetivo da ação, acolher e ajudar da forma com que a gente pode. Ontem nós mostramos aqui na TVC Correio da Manhã o acidente envolvendo o Hélito, morador da Rua do Túnel em Petrópolis, que foi engolido por uma cratera. Ele precisou passar por uma cirurgia na perna e continua internado. O estado de saúde dele é estável. A intenção era ajudar um vizinho, mas por pouco o ato de colaboração não se tornou mais uma tragédia em Petrópolis. Nesta terça-feira, Hélito Fraguas, de 41 anos, foi engolido por uma cratera na rua Francisco Scali, no Quissamã, conhecida como Rua do Túnel, e uma das regiões mais afetadas com as fortes chuvas deste ano em Petrópolis. O buraco abriu em um terreno que já apresentava instabilidade. Justamente por isso, ele e um funcionário terceirizado da Secretaria de Obras da Prefeitura tentaram juntos retirar um veículo da garagem de outro morador do local para diminuir o peso no terreno. Mas em segundos, parte do piso cedeu e ambos caíram de uma altura de mais de 4 metros. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Santa Teresa. O funcionário do município permanece internado em observação, assim como Hélito, que sofreu diversas fraturas nos membros inferiores e por isso precisou passar por uma cirurgia. E tudo indica que a recuperação ainda vai ser longa. Boa tarde, gente. Eu queria agradecer ao pessoal do meu bairro que está orando por mim lá. Eu tenho algumas cirurgias para fazer ainda no joelho, na canela, né, para tomar haste, fixar isso tudo. Queria agradecer a todo mundo que está mandando uma mensagem de apoio. Muito emocionado, Hélito aproveitou para pedir que os moradores da Rua do Túnel continuem a luta por moradias seguras. Continua para correr atrás dessa obra aí, que se apareceu comigo não seja esquecido. Tá? No mesmo dia do acidente, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, interditou parte da rua e alguns moradores precisaram deixar as casas. Eles pedem que as intervenções no local comecem imediatamente.
E olha, após a sala da PPO ser atingida pela chuva do dia 20 de março, a instituição precisa de parceiros e novas doações. Tudo no depósito foi perdido. Tudo foi destruído. O depósito da Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos ficou vazio após a chuva do dia 20 de março carregar o que estava armazenado no local. A notícia causou muita tristeza entre os integrantes e assistidos da APPO. Nós recebemos um vídeo, um áudio através do moço que trabalha aqui na portaria, que nos enviou dizendo que tinha sido tudo desabado. Então, para a gente foi um choque muito grande, uma tristeza muito grande de saber que todo o que a gente tinha e de onde a gente tirava o nosso custeio das nossas contas estavam aqui. Como, por exemplo, as roupas que a gente recebe de doação para o bazar estavam na lama. Todos os nossos arquivos, os nossos documentos também foram para a lama. Esta sala da PPO funciona há 20 anos aqui no Shopping 608, no segundo andar. E atualmente funcionava como depósito de artigos, brinquedos e roupas, mas que depois da chuva do dia 20 de março foram parar no térreo do shopping. Por ser uma instituição sem fins lucrativos, a PPO precisa de doações e parcerias para realizar a obra na sala. A associação recebe ainda roupas, alimentos, dentre outros donativos, que após vendidos, têm a renda revertida em prol das pessoas que já são atendidas. E a gente está tendo uma dificuldade muito grande em reconstruir a sala, porque a gente precisa de parceiros que possam doar em dinheiro para a gente reconstruir, entendeu? Pessoas que possam doar as suas roupas, aquilo que está em casa que não usa, pode doar para a gente, pode ligar para a gente, pode ligar para a PPO, pode trazer, porque tudo isso vai ajudar a gente a reconstruir o nosso passado que foi quebrado, entendeu? Para tentar reformar a sala, que sofreu grandes avarias estruturais, a PPO criou a campanha Pix Day. Por meio dela, as pessoas vão receber uma mensagem via celular perguntando se elas podem doar R$1 para a associação. A medida vai ser realizada uma vez por mês e a expectativa é que, desta forma, as despesas da PPO passem a ser supridas, caso os cerca de 5.000 cadastrados consigam colaborar. Sim, na verdade é um valor simbólico. R$1 para o próximo é pouco, mas para a gente é muito, porque de R$1 em R$1 a gente vai conseguir reconstruir essa sala, reconstruir tudo, colocar de novo as doações que a gente acredita que o povo petropolitano é um povo extremamente solidário e nós somos uma instituição que está aqui na cidade há 30 anos ajudando a pacientes com câncer. Então a gente acredita que o povo vai abrir o coração e vai doar para a gente R$1 ou talvez mais de R$1. O Pix para quem deseja doar é o e-mail appo@appo.org.br. Além da hospedagem dos pacientes em tratamento, a PPO realiza doações mensais de 60 cestas básicas e serve café da manhã e da tarde para as pessoas que recebem atendimento na Rádio Serra e no Centro de Tratamento Oncológico. A sede da PPO fica localizada na Rua Visconde da Penha, 72, no centro de Petrópolis. Vale a pena a gente ajudar, né? A PPO, porque eles realizam um trabalho muito sério. E um curso de avicultura vai ser oferecido pela Prefeitura de Paraíba do Sul em parceria com Senar, Rio e Sindicato Rural. Quem tem as informações é o nosso repórter Richard Stolzenburgo. Richard, conta pra gente, por favor. Oi, Roberta, bom dia ao Jorge e a todos que nos acompanham. Exatamente. O curso de avicultura, ele foi desenvolvido, foi oferecido por meio da Secretaria de Ambiente do Desenvolvimento Agrário e ocorreu entre os dias 24 e 26 de março. No entanto, a Secretaria informou que já está realizando a preparação de novos treinamentos para os produtores que tiverem interesse em participar. Dentre esses cursos, esses treinamentos, tem, por exemplo, a operação e manutenção de roçadeiras, manejo e manutenção também de equinos, né, que são alimentos também lá dos produtores rurais, dentre uma outra afinidade de cursos. Lembrando que, assim, os produtores que quiserem participar devem ir presencialmente à sede da Secretaria do Ambiente e de Desenvolvimento Agrário, que fica localizado no Parque Salutares, em Paraíba do Sul. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. Continuando aqui, no decorrer da vida dos animais de estimação, infecções podem diminuir a quantidade de néfrons, unidade funcional do rim, e possivelmente levar diversos problemas aos bichos. Por isso,
é necessário realizar exames preventivos. Além do carinho, dar devida atenção à saúde dos animais de estimação é muito importante, principalmente os de mais idade. Com o mês de março chegando ao fim, as campanhas de conscientização e prevenção contra doenças renais crônicas têm se intensificado. Nosso objetivo, no Março Amarelo é falar da importância da gente fazer o acompanhamento dos nossos cães e gatos, de fazer os check-ups anuais, para prevenir a doença renal crônica, que é uma doença muito comum na nossa rotina. A gente vê cada vez mais os cães e gatos tendo uma longevidade, vivendo mais tempo, e por isso a gente tem visto muitos problemas também nessa parte renal devido à idade dos animais mesmo. Os gatos geralmente apresentam mais problemas renais do que os cães por questões biológicas. O néfron, que é a unidade funcional do rim, é registrado em menor quantidade nos felinos. São em média 250 mil. Já os cães têm entre 400 e 450 mil. De acordo com a veterinária, vários fatores podem resultar em doenças renais, entre eles cirurgias, doença do carrapato, a fílvia, cálculo urinário, dentre outros problemas e doenças. Os donos devem ficar atentos em alguns sinais que os animais podem apresentar. Por isso, que a gente fala que o néfron do gato ele é mais eficiente, porque com menos ele consegue fazer a mesma coisa do que o cão e o humano faz. Porém, quando ele sofre uma injúria, esse rim sofre uma lesão, ele sofre mais com a perda porque ele já tem menos. Então, acaba que a incidência de problemas renais em gatos na clínica ela é maior do que a que a gente vê em cães, por exemplo. Em estado grave, os animais podem sofrer problemas neurológicos, dificuldades para andar, convulsão e até a diminuição da expectativa de vida. Por isso, levar o animal ao veterinário é essencial para se evitar possíveis doenças e infecções. O estágio 1 da doença renal crônica é quando a gente ainda nem tem alteração em exame de sangue, não tem aumento de ureia e creatinina, e normalmente a gente vê essa alteração somente em exame de imagem, na ultrassonografia, por exemplo. E aí, nesse caso, o animal às vezes não vai ter sintoma nenhum. O estágio 2 já tem aumento de ureia e creatinina, mas é um aumento pouco evidente e também muitas vezes a gente não tem sintomas. O estágio 3 e o 4 que normalmente a gente já vai ter mais sintomas, porque aí são estágios mais avançados da doença renal e aí geralmente a gente já tem vômito, perda de apetite, em alguns casos diarreia. E agora a gente faz um rápido intervalo comercial e na volta você vai ver que a carne vermelha está passando longe do cardápio das escolas municipais de Petrópolis. E também os profissionais da educação em manifestação pelas ruas da cidade. E mais, o vereador petropolitano pede a cassação do prefeito Rubens Bom Tempo. Voltamos já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta. Profissionais da educação realizaram na tarde de ontem uma manifestação em frente à Prefeitura de Petrópolis. Eles reivindicam o pagamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. A insatisfação dos profissionais da educação é visível. As palavras de ordem contam a necessidade dos servidores. Fundeb já! Fundeb já! Fundeb já!
Por meio de uma manifestação organizada pelo CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, na tarde desta quarta-feira, em frente à Prefeitura de Petrópolis, na Avenida Keller, a categoria cobrou os direitos. Os profissionais de educação reivindicam que o rateamento da sobra do Fundeb de 2021 seja realizado. O fundo, no valor de 16 milhões, deve ser dividido entre a categoria, mas até agora não foi feito pela Prefeitura de Petrópolis. O Fundeb é uma verba específica, uma verba carimbada. É um fundo do governo federal que vem para a valorização dos servidores da educação. Nós tivemos um rateio, né, do Fundeb para compor o mínimo gasto pelo governo municipal, que era de 70% do total da verba. E ainda teve um valor que foi remanejado do exercício de 2021 para 2022. E o que nós estamos pedindo hoje é que esse valor que foi remanejado de 21 para 22 também seja rateado entre os profissionais de educação do município de Petrópolis. Alguns dos servidores públicos presentes estão desabrigados há mais de um mês por conta das chuvas que atingiram o município e contam que dependem do dinheiro para se reerguerem. Eu estou no abrigo e assim, é o meu cartaz. Prefeito, não faça isso comigo. Eu já tenho um mês que eu continuo no abrigo. E assim, recebendo cesta básica. E assim, igual o prefeito falou que vai liberar o fundo de garantia. Eu sou servidora pública, eu não tenho fundo de garantia. O que seria a minha garantia agora? O Fundeb. Por quê? Eu preciso do Fundeb, prefeito, para poder pagar o cheque calção. Porque o aluguel social, ninguém confia no governo, a verdade é essa. Ninguém confia no governo. Então, assim, a gente está procurando casa, olha, eu estou tremendo. A gente procura casa, o que acontece? Eu vou alugar, assim, a casa, o apartamento. Eles chegam lá, é aluguel social. Olha, desculpa, eu não confio no governo. Eu estou sem casa, porque caiu barreira na minha casa. Estou morando de favor e esse dinheiro do Fundeb faz muita diferença no meu salário. Meu salário é R$1.000, R$1.000 e poucos reais. Então, esse dinheiro é muito importante. Se para o prefeito esse dinheiro não faz falta, para a gente, profissional, faz muita falta. E nós estamos precisando, estamos morando de favor. Então, essa verba é nossa, é nosso direito. Não tem como admitir ele ser o único prefeito do Brasil a não pagar o Fundeb. O valor deve ser feito pela Prefeitura obrigatoriamente até abril, mês que começa nesta sexta-feira. A transferência dos valores para os funcionários está autorizada desde dezembro, tanto pela Câmara dos Vereadores quanto pelo Conselho Municipal de Acompanhamento do Fundeb. Para nossa surpresa, quando chegamos aqui agora, houve ordem de fechar os portões da Prefeitura para evitar que os servidores da educação, todos nós, funcionários públicos, adentrássemos aqui ao quintal da Prefeitura, né? Nós esperamos que o prefeito, que alguém do gabinete do prefeito nos receba hoje para a gente resolver essa situação. Representantes do governo municipal receberam os profissionais na tentativa de agendar uma futura reunião com o prefeito. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis ressalta que a cidade está em estado de calamidade pública devido às chuvas do dia 15 de fevereiro e 20 de março e que todos os esforços estão concentrados no momento na recuperação das áreas afetadas e no atendimento às famílias desabrigadas. A Secretaria de Educação ressalta que no ano passado o pagamento do abono do Fundeb de 70% foi rateado entre os profissionais da rede municipal de educação. E olha, a carne vermelha está em falta no cardápio das escolas municipais de Petrópolis. Uma denúncia ao Correio da Manhã informou que um processo licitatório para a compra da proteína ficou deserto e, por isso, ainda não há previsão de que a carne volte para o prato das crianças. Confira na reportagem. Estamos sem a reportagem, sem o vídeo. Então, gente, prossegue. Esta semana, o cardápio das escolas municipais de Petrópolis está diferente. Ovos e frango substituem todas as carnes vermelhas dos pratos das crianças e dos adolescentes. Há um processo licitatório de compra desses alimentos que ficou deserto, ou seja, nenhuma empresa se interessou em participar e, por isso, o processo não foi concluído. É verdade que há um processo licitatório de compra desses gêneros, porém, ele ainda está em andamento, não foi concluído. E o que havia de estoque nas nossas unidades escolares já acabou.
Então é importante que se dê celeridade a esse processo de compra, em especial da carne vermelha, né? Já tivemos informação de que no cardápio dessa semana já não consta mais esse item, nem nos centros de educação infantil, nem nas cidades escolares. Então é importantíssimo que se dê celeridade ao processo de compra e que, se caso, né, recorrer aí à ferramenta de compra emergencial, que essa se dê seguindo sempre a lei, né, e as orientações do MEC, através do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então é importantíssimo que se dê celeridade a esse processo para que não falte carne na merenda de nossos alunos. A aquisição e distribuição desses alimentos às escolas públicas é de responsabilidade da Prefeitura. A compra desses alimentos é feita com verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, direcionadas especialmente para a merenda. É obrigação da Prefeitura manter o cardápio variado e rico em nutrientes para as crianças e adolescentes que dependem da alimentação escolar. Em nota ao Correio da Manhã, a Secretaria de Educação informou que a licitação para aquisição de carne vermelha, que aconteceu no ano passado, foi deserta e que uma compra emergencial foi realizada, porém, em janeiro, o fornecedor desistiu do contrato. A Prefeitura informou que uma nova licitação está em andamento e, enquanto não é finalizada, a Secretaria abriu um processo para uma compra emergencial para adquirir os itens. A representante do Sindicato dos Profissionais da Educação, Rose Silveira, aponta que não há merenda para todo mundo. Inclusive, não há quantidade suficiente para a alimentação dos funcionários. O problema atinge toda a rede de educação. A merenda ela tem vários problemas, não só a carne vermelha, né? Nós estamos no pior momento da alimentação escolar desde muitos anos. A gente vinha num crescente de gastos e de qualidade mesmo dos produtos. Esse ano, a gente pode dizer que está um fiasco a alimentação escolar. Pouca quantidade, qualidade duvidável e quantidade, inclusive, também em que a gente não tem para todo mundo, né? Nós estamos com problema de alimentação, inclusive dos funcionários, porque não tem quantidade suficiente. As crianças estão com uma alimentação muito precária. No cardápio das creches para crianças entre 3 e 6 anos desta semana, é possível observar que no almoço a carne é substituída por omelete, iscas de frango, ovos cozidos, risoto de frango e picadinho de frango. No cardápio das unidades escolares para crianças acima de 7 anos e adolescentes, o cenário é parecido. O cardápio do almoço varia entre macarrão com frango, ovos mexidos, escondidinho de frango, omelete de cenoura e iscas de frango. E olhem só, o vereador Eduardo do Blog foi ontem às redes sociais para informar que entrou com um pedido para a cassação do prefeito Rubens Bontempo. A Câmara de Vereadores de Petrópolis protocolou o pedido de cassação do prefeito Rubens Bontempo na tarde de hoje. O pedido foi feito pelo vereador Eduardo do Blog. A Câmara Municipal informou que a denúncia foi protocolada no Departamento Administrativo nesta quarta-feira e seguirá o rito legal previsto no regimento interno. O primeiro passo é o envio ao Departamento Legislativo, que encaminha o documento para leitura em plenário. A leitura está prevista para a próxima sessão, nessa quinta-feira, dia 31 de março. A nossa peça apresentada na Câmara tem 150 páginas, aproximadamente. E eu quero deixar para vocês quais são os pilares dessa denúncia. Possível desvio de função de secretarias do governo, contrariando o nosso plano de contingências, quebra de decoro, do que a gente espera de um prefeito, demonstrando negligência e desrespeito contra as demandas dos cidadãos, negligência em relação às roupas doadas, negligência em relação às cestas básicas fornecidas pela União, afronta a lei ao enviar a população para áreas de risco, imóveis do aluguel social. Omissão no aviso sobre as chuvas, apesar da Prefeitura já ter ciência sobre a sua eminência. Então, algumas informações complementares aqui, Jorge, olha só, o prefeito Rubens Bontempo, em suas redes sociais, colocou o seguinte: entendo o pedido de instalação de comissão processante como um ato isolado e político do vereador sem qualquer fundamento, materialmente ou respaldo na lei orgânica do município. Quem merece ter protagonismo neste momento é a população e principalmente as pessoas que estão sofrendo as suas perdas e o comércio da nossa cidade que foi tão prejudicado. Petrópolis precisa de paz.
tenho trabalhado diuturnamente para restabelecer a normalidade da cidade e devolver a tranquilidade para as famílias petropolitanas. E a nota continua: é covardia e irresponsabilidade em um momento de grande fragilidade da cidade querer fazer da tragédia um palanque eleitoral e propor algo que nitidamente serve apenas para prejudicar e atrasar o atendimento à população. Temos previsão de chuva de moderada a forte, em torno de 200 milímetros, entre amanhã e sexta-feira. Depois de um ano travando uma batalha judicial na qual saímos vitoriosos, estamos exercendo de forma legítima o mandato conferido pelo voto popular. Após 3 meses de governo e 3 chuvas, nossa cidade precisa de união e dedicação das pessoas de bem para superarmos este momento e avançarmos rumo ao desenvolvimento econômico e à inclusão social. Confio na sensibilidade da Câmara Municipal. Então essa aí foi a nota do prefeito Rubens Bom Tempo nas redes sociais. E também nós temos a informação, vou pegar aqui no meu celular agora, que esse pedido, vamos falar sobre a Câmara, né? A Câmara também nos enviou uma nota informando que a Câmara Municipal informa que a denúncia foi protocolada no Departamento Administrativo na quarta-feira, dia 30, e seguirá o rito legal previsto no regimento interno. O primeiro passo é o envio ao Departamento Legislativo, que encaminha o documento para leitura em plenário. A leitura está prevista para a sessão de hoje, quinta-feira, dia 31 de março. Então, fique atento, você telespectador, você morador de Petrópolis, fique atento a essa votação. Quais vereadores vão votar a favor? Quais vereadores vão votar contra? Os motivos de cada vereador por votar a favor e os motivos de cada vereador por votar contra. Fiquem atentos. E, Roberta, lá é a casa do povo, né? O morador de Petrópolis pode ir lá acompanhar, certo? Sim, Pode acompanhar a exatamente. sessão. O morador de Petrópolis pode ir à Câmara Municipal. Não existe como o prefeito Rubens Bom Tempo fez aos profissionais da educação, que fechou os portões, né? Isso não existe. A mando do prefeito Rubens Bom Tempo, os portões da prefeitura foram fechados para que os manifestantes, os profissionais da educação, da rede municipal de Petrópolis, entrassem. Na Câmara não existe isso, é a casa do povo, qualquer pessoa pode ir e desde que respeite a lotação, é claro, do plenário da Câmara, qualquer pessoa pode ir à Câmara acompanhar as votações. E continuando nessa nota aqui, na sessão em que o documento for lido, para explicar, os vereadores, com exceção do autor do pedido, o Eduardo do Blog, votam o recebimento da denúncia. Se aprovado o recebimento, a Câmara cria, na mesma sessão, a comissão processante com 3 vereadores integrantes. Há no mesmo ato a definição do presidente e também do relator da comissão, que tem prazo de 5 dias a partir da criação, para dar início aos trabalhos. O prazo para a conclusão desses trabalhos é de 90 dias, contados a partir da notificação do denunciado para defesa prévia. E aí eu só queria comentar, engraçado, né? O prefeito Rubens Bom Tempo veio às redes sociais falar que quem merece ter protagonismo nesse momento é a população, e principalmente as pessoas que estão sofrendo as suas perdas e o comércio da cidade que já foi tão prejudicado. Eu acho que se a gente for entrevistar cada pessoa que perdeu seu familiar, cada pessoa que perdeu a sua casa, cada comerciante que foi prejudicado na cidade, o que eles acham de um pedido de cassação, qual seria a resposta? Então, né? Acho que vai ficar ruim para o prefeito. Nós gostaríamos de ver o prefeito na rua, nas ruas. Hoje nós vamos mostrar, mais tarde, que o governo do estado, ontem à noite, estava lavando as ruas de Petrópolis. Porque só o apino... Acho que a gente pode puxar de uma vez o vídeo, porque... Já temos essas imagens? Já temos as imagens, já. Vamos puxar de uma vez as imagens do governo do estado presente aí nas ruas de Petrópolis, ó, fazendo a limpeza, secretariado aqui junto. Secretários estaduais, diga-se de passagem, secretários estaduais nas ruas de Petrópolis, lavando as ruas de Petrópolis. Rua Tereza, centro, fazendo a limpeza dessas ruas que são importantíssimas para o centro histórico, né, de Petrópolis. Que até agora não foi feito pela municipalidade. Só o apino,
Um vento danado, aquela poeirada, muita poeira, muita poeira. Chove, lama. Justiça seja feita, eu vi ele jogando uma aguinha lá pelo bairro do Quitandinha, ali em torno das 2 pontes e só, acabou. Mesmo assim, um caminhãozinho, que coitado. E aqui no centro? Não, pois Ontem, é, por centro da exemplo, cidade. estava muito sol. E Não, mas não vento, adiantou a nada, poeira. não. É uma água só para baixar a poeira. A sujeira continua na pista, tá? É uma água que eles jogaram para baixar a poeira da cidade, mas a sujeira continua na pista logo depois. Podemos ir para o Richard agora? Ele tem informações. O governo do estado teve que vir a Petrópolis lavar as Pois ruas. é A um que absurdo. ponto chegamos? É isso mesmo. Olha, nós temos informações sobre uma intervenção na saúde de Nova Friburgo. O Richard conta pra gente os detalhes. Oi, Jorge, exatamente. A Prefeitura de Nova Friburgo fez um decreto que vai realizar uma intervenção administrativa na Casa de Repouso Santa Lúcia Muri. Essa intervenção, ela inclusive já é uma orientação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, antiga, que foi feita no ano passado. De acordo com a Secretaria de Saúde, essa intervenção era para trazer integração dessa casa de repouso. E informou também que já está preparando essas ações para a integração da casa. Eu volto com vocês aí no estúdio. Julie, olha só. Eu tenho que falar agora sobre uma denúncia que chegou ali de moradores da Saldanha e Marinha, mais precisamente da rua Edmundo Lacerda. Eu tenho um vídeo, que pode passar o vídeo aí. Eles relatam o seguinte: o buraco apareceu na terça-feira após caminhões pesados passarem com entulho tirando do bairro, do condomínio Quinta da Altiora. Todos os dias passam esses caminhões e não respeitam. Está aumentando o buraco e a rua vai ceder. Essa rua foi extremamente atingida pela chuva do dia 15. Ele ainda relata que o imóvel de baixo cedeu, o quarto da moradora cedeu 10 centímetros e a rua continua cedendo cada dia mais. Esse buraco apareceu só essa terça-feira. Ali passam galerias de água do condomínio, descendo da rua, né, para chegar até o rio lá na Saldanha e Marinho. Então a rua está cedendo. Alô, prefeitura, alô, poder público, está na hora de ir lá olhar a rua, porque a rua continua imunda, como a gente vê pelas imagens também. Não só como essa, como tantas outras. Mas o buraco está no início. Se resolver agora, evita um problema maior, né? Então vamos tentar lá fazer alguma ação, poder público, por favor. Porque os moradores lá daqui a pouco vão ficar mais chateados do que já estão. E aí quem vai pagar é, de novo, o morador que fica lá sem o auxílio e sem o poder público presente. Podemos prosseguir. Agora o assunto é tecnologia. Nesta quarta-feira, a Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro inaugurou o Hub de Inovação de Petrópolis. Com o novo setor, a unidade agora vai desenvolver atividades práticas de robótica e até impressões 3D. O 14 Bis, robô autossustentável utilizado em ensinos da Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro de Petrópolis, a FAETERJ, pode ganhar companheiros de estudo em breve. Com a inauguração do Hub de Inovação na unidade, realizada nesta quarta-feira, mais projetos como ele vão poder ser colocados em prática por meio das atividades desenvolvidas no Laboratório de Prototipagem e Mídias Digitais. O Hub é, portanto, um ponto de convergência na cidade para atração de pessoas que queiram se conectar e experimentar novos projetos. Este Hub de Inovação, ele se materializa como o primeiro ativo público, né, pós-momento traumático que vivemos recentemente. Então, a gente está falando muito de ressignificar esse espaço, justamente para trabalhar a partir dele os problemas do nosso novo normal. De acordo com o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, o projeto do Hub de Inovação, que existe desde 2015, finalmente saiu do papel e promete trazer inúmeros benefícios para a população em geral. Isso é uma mudança de paradigma. Enfim, Petrópolis tem uma vocação voltada para a área tecnológica consolidada, e isso vai capacitar e formar pessoas que vão se inserir no mercado de trabalho. Enfim, a gente vai gerar riqueza a partir daqui e, mais do que nunca, realizar ações com pessoas que vão mudar a sua vida, a sua perspectiva através da tecnologia e inovação. Foram 300 mil de projeto FAPERJ, mais alguns recursos aplicados pela FAETEC na ordem de
de uns 400 mil, então a gente tem assim, um hub completo com equipamento de última geração, que não perde, tenho certeza, para hub de lugar nenhum. Em média, 30 alunos vão ter acesso ao espaço de forma semanal, com aulas práticas e teóricas. O conteúdo varia desde aulas de robótica, impressões 3D e edição de software para audiovisual. O representante de Petrópolis da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro de Ciência e Tecnologia, Wesley Barreto, afirma que o Hub de Inovação vai ser um ambiente tecnológico propício para capacitar muitos petropolitanos. É um ambiente tecnológico que vai ajudar a nossa cidade na capacitação, na formação das pessoas e principalmente na reconstrução da nossa cidade, porque a reconstrução de Petrópolis passa pela qualificação profissional, passa pelo empreendedorismo, a criação de novos negócios que serão criados aqui no Hub de Inovação, e a gente sabe que infelizmente a nossa economia foi abalada, as empresas da cidade foram abaladas, então cada vez mais nós teremos que formar pessoas empreendedoras para que a nossa cidade possa voltar a girar sua economia, e Petrópolis hoje é uma referência nacional na tecnologia, e o Hub de Inovação ele veio para potencializar ainda mais a nossa cidade em relação à tecnologia. É isso. Vamos à previsão do tempo agora, Roberta? Exatamente. Olha só, a previsão do tempo para as cidades que compõem a nossa área de cobertura é de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuvas moderadas a fortes a qualquer hora. As temperaturas vão variar entre 21 e 32 graus em Paraíba do Sul e entre 18 e 27 graus em Teresópolis. E nós vamos voltar a falar com o Richard, porque a Prefeitura de Petrópolis disparou uma previsão de chuvas fortes. Não é isso, Richard? Conta pra gente, fala um pouquinho mais dessa previsão, por favor. Exatamente, Roberta. Foi por meio da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias que a Prefeitura fez esse anúncio de uma forte chuva para a cidade de Petrópolis para hoje, amanhã, e que deve se estender aí até sábado. Esse anúncio foi feito pelas redes sociais, inclusive a meteorologista da Defesa Civil falou sobre essa previsão de chuva aqui para a cidade, que pode chegar aí pelo menos 200 milímetros. Inclusive, a gente tem trazido essa notícia sobre esse temporal que pode atingir a cidade desde o início da semana. Podem vir fortes ventos também, rajadas de ventos e descargas elétricas. Eu estou até com o nosso computador aqui monitorando a situação. A gente até consegue ver por aqui, ó, a região de Nova Friburgo aqui tem uma grande probabilidade de chuva muito forte. Esse aqui é o do acúmulo de chuva. E inclusive aqui em Petrópolis também tem uma parte pequena. A gente logicamente sabe que a gente trabalha numa região serrana, então é complicado porque essa chuva ela pode escoar e logicamente isso pode interferir aqui na cidade de Petrópolis. Nosso cinegrafista está dando um zoom para a gente poder acompanhar de perto essa questão aqui da chuva. Inclusive, a gente vai agora, nesse instante, acompanhar um vídeo que foi feito pela Secretaria de Defesa Civil sobre essa chuva aqui em Petrópolis. A aproximação de uma frente fria da região sudeste modificará as condições de tempo aqui no município de Petrópolis. São previstas pancadas de chuva forte a partir da tarde desta quinta-feira e também chuva moderada forte ao longo de sexta e sábado. São esperados volumes significativos de chuva, por isso pedimos à população que cadastre o número do seu CEP através de mensagens de texto para o número 40199 para receber os alertas emitidos pela Defesa Civil. Além da chuva, também são esperadas rajadas de vento moderada forte e também o declínio das temperaturas. Nesta sexta, a máxima prevista é de 20 graus Celsius. É isso, ficamos por aqui. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.